Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que o ensina, esmere-se em fazê-lo, no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser orgulhosos, condescendeis com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quero convidar ainda a amada congregação para a leitura aqui mesmo em Romanos, capítulo 11, a partir do verso 33. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Convido a amada congregação para uma breve oração. Pai, Senhor nosso Deus, misericordioso e gracioso, Deus excelso, soberano, onisciente, onipresente, Deus onipotente, o Senhor que é todo-poderoso. A Ti, Deus, nós estamos prestando culto nesta manhã. E agora, Senhor, diante da Tua santa palavra, nós queremos, Senhor, ser instruídos por ela. Para tanto, Deus, nós precisamos do Teu auxílio, nós rogamos a Sua ajuda, Deus. Que o Senhor venha nos iluminar com o Teu Santo Espírito, por favor, Senhor. Para que possamos perceber a grandeza, Deus, a grandeza do Senhor, revelado na Tua santa palavra.
que neste momento, Senhor, eu diminua e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, é que eu oro agradecido. Amém, Senhor. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho-vos proclamar Cristo, o Senhor da vida, a onisciência e a onipresença de Deus, e a grandeza de Deus ao criar a vida. O texto que lemos em Romanos 12 vem nos advertir a 3 práticas que farão diferença em toda a nossa vida cotidiana, a saber, a apresentação do corpo como sacrifício vivo em forma de culto racional, não ao conformismo e às práticas mundanas, transformação da mente. O primeiro item compara um corpo de animal sendo entregue à morte no Antigo Testamento. Este corpo de animal sendo entregue à morte no Antigo Testamento é por causa do pecado e da maldade do homem. Então era necessário que entregasse um corpo à morte, que o sangue fosse derramado, para que fosse amenizado, fosse perdoado o pecado que o homem cometia. Também lembra este primeiro item, que é a apresentação do corpo como sacrifício vivo, em forma de culto racional. Também lembra o corpo do justo Senhor Cristo, do justo Senhor Jesus, que foi dado por nós na cruz do Calvário. Ele mesmo se ofertou por nós para a morte, para que seu sangue remidor pudesse cobrir todo o nosso pecado a nosso favor. Então, quando a palavra nos diz para a apresentação do nosso corpo como sacrifício vivo em forma de culto racional, é prestar um culto entendendo exatamente o que estou fazendo. O que eu estou fazendo neste culto? Estou me entregando a mim mesmo, entregando o meu próprio corpo como se fosse a morte do velho homem, da velha natureza caída, para ser revestido pela santidade de Deus. E eu faço isso racionalmente, entendendo o que estou fazendo. Isto é cultuar a Deus de forma racional. O culto a Deus não é uma busca por benefícios que Deus possa nos dar. O culto a Deus é uma entrega nossa, é um serviço nosso. Nós estamos prestando um culto e não recebendo algo do culto. É que Deus, graciosamente, Ele nos abençoa através dessas coisas. O culto, ele é um meio de graça. Mas o culto é um serviço que nós prestamos. Nós estamos prestando serviço a Deus. E esse serviço eu estou me entregando a Deus no lugar daquele animalzinho do Antigo Testamento, no lugar de Cristo na cruz. Não sou eu que tenho que ser entregue, porque o pecador sou eu. Então eu quero me entregar o meu corpo em sacrifício vivo, de forma racional a Deus. Fala: Senhor, me transforma deste ser pecaminoso, de miséria espiritual, com a tua santidade, para ser aquele que te busca de fato, aquele que vive na beleza da tua santidade. O segundo item, não ao conformismo, as práticas mundanas, nos exorta a ficarmos inconformados totalmente com o mal cometido no mundo e não sermos simpatizantes do mundo. Irmãos, lembrai-vos da mulher de Ló. Ela de fato, ela não participava dos pecados que acometiam aquela cidade, mas ela demonstrou ter uma espécie de simpatia por aquilo, porque quando Deus dá ordem a Ló: sai, você e a sua família, os seus servos, sai e nem olhem para trás, deixem aquilo para trás, deixem toda aquela imoralidade, todo aquele pecado, deixem tudo aquilo para trás, não olhem para trás. Ela olhou para trás e ela foi condenada juntamente com a cidade do pecado.
Ou seja, ela não praticava ativamente aquele pecado, mas ela era simpatizante daquilo. Eis algo para ser declarado uma guerra na mente de alguém que tem algum tipo de simpatia por alguma coisa mundana. É necessário declarar guerra. Quando Cristo diz, não pense que vim trazer paz ao mundo, não vim trazer paz, vim trazer espada. Não é possível que vamos servir a dois senhores. Então, o nosso culto, ele deve ser o não ao conformismo, ou seja, nós não vamos nos conformar com as práticas cometidas no mundo. Se existe algo no mundo que nos atrai, é o motivo da nossa luta. Nós devemos olhar para aquilo e falar, aqui que eu vou lutar contra isto, para servir ao meu Deus, para caminhar de glória em glória, até a estatura de varão perfeito. E o terceiro item, a transformação da mente, ou seja, esse terceiro item nos eleva a uma transformação total de pensamento, de atitude e de propósito de vida, ou seja, essa transformação tríplice nós conhecemos pela palavra conversão. Nós devemos prestar um culto a Deus, buscando a nossa conversão, lembrando que a nossa conversão a Cristo não é um ato isolado que aconteceu em algum momento da nossa vida. A nossa conversão a Cristo é um ato contínuo, porque eu continuo vivendo no corpo que tem declinações, que tem tendências ao mal. Então a nossa conversão a Cristo, ela é contínua. E é por isso que a palavra aqui em Romanos vai falar, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Porque se nós olharmos somente os dois primeiros itens, nós podemos olhar e dizer, eu não consigo fazer isso. Mas o terceiro item vai nos dizer que nós podemos fazer isso com a ajuda de Cristo. E essa é a nossa luta que de fato está instalada. E a nossa vida vai ser buscar vencer este mal com o bem que a palavra de Deus está promovendo em nós. Todo bem procede de Deus. Cientes então que o bem não procede de mim mesmo, e eu tenho essa tendência para o mal, e eu preciso me oferecer como sacrifício vivo, então eu recorro a Deus de onde procede todo o bem. Senhor, me ajuda, e Deus vai falar comigo através da sua palavra. Por isso, irmãos, é muito importante nós não negligenciarmos a leitura bíblica e a oração. Não negligenciarmos estudos bíblicos, sempre que tivermos a oportunidade de crescer mais. Isso é segurança e é vida para nós. É saúde para os nossos ossos. E essa saúde, ela vai refletir no meio que nós vivemos, para a nossa família, para os nossos filhos, para as pessoas com quem lidamos. Isto posto, podemos entender melhor a continuidade deste capítulo 12. Vamos ver aqui, só a partir do verso 9. Nós já lemos, mas vamos ler agora pensando isto. Ou seja, desses três elementos: oferecendo um culto racional, não me conformando com o mundo, e deixando a minha mente ser transformada daquilo que sempre habitou a minha mente, agora para a mente de Cristo, que é a conversão. Eu posso entender melhor como viver do 9 à frente. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens.
Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira de Deus. Não é a tua ira aqui. Dá lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Tendo perfeito entendimento, do versículo 1 ao versículo 3, eu vou convidar a amada igreja de Cristo e todos que tiverem contato com esse sermão, a durante essa semana, ler e meditar do capítulo 9 ao 21, e fazer um teste com você mesmo. Você vai chegar no domingo que vem melhor do que você está hoje. Pode fazer isso, tendo esse entendimento, do versículo 1 ao 3, leia durante a semana todos os dias, meditando, não lê para cumprir a meta, leia meditando. Você vai chegar no domingo que vem uma pessoa melhor do que você é hoje. Agora, note, por exemplo, o verso 3 e compare com o verso 16, aqui de Romanos 12. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Não pense de si mesmo além do que convém. E agora compare com o verso 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Por que não devemos pensar sobre nós mesmos além do que convém? Porque Deus está no céu e nós na terra, e sua onisciência e onipresença sobre a nossa vida nos foram proclamadas nas Escrituras. Foi proclamado no Salmo 139. Mesma razão pela qual nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Ser sábio aos próprios olhos trará enganos, inquietações e ruína no final da jornada desta vida. Vos convido a ver a grandeza assombrosa de Deus descrita no Salmo 139. Entre os versos 1 e 4, nós vamos ver que Deus sonda, ou seja, aqui é o sentido de cavar mesmo as profundezas, até encontrar o mais profundo, o mais escondido que esteja. Encontrar algo por mais escondido que esteja. E ver que Deus conhece o homem. Ele sabe as atitudes, os pensamentos, verifica o andar do homem e é conhecedor do caminho do homem, dos caminhos do homem. Veja aqui do verso 1 ao verso 4 do Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece todas. Como é que eu posso ser sábio aos meus próprios olhos, se existe um ser com toda essa onisciência sobre mim mesmo, que me conhece melhor do que eu mesmo? Deus ele encontra coisas no meu interior que nem eu mesmo reconheço que eu tenho. Mas Ele vê, Ele sonda, Ele penetra, Ele esquadrinha. Ou seja, quando eu sento Ele vê, quando eu levanto Ele vê, quando eu falo, quando eu vou falar, antes da palavra me chegar à língua, Ele já sabe tudo que eu vou dizer. Depois nós vamos ver o verso 5, o verso 6, que Deus conduz e freia o homem, colocando sua mão. Esse conhecimento o homem não pode alcançar. Deus, ele coloca a mão no homem. É como se, uma vez eu vi um filme explicando a ação de Deus, e tinha uma lagarta andando, e um homem põe um dedo em cima da lagarta, e a lagarta simplesmente para de andar. Ela não sabe porque, ela não tem compreensão do porquê que ela parou de andar. Quando ela sente aquele toque daquele dedo do homem,
Ela simplesmente para de andar e fica quietinha ali. Ela não tem compreensão do porquê que ela parou ali. Quando o homem tira o dedo, ela continua sua caminhada de novo. E ele fez essa comparação e eu achei muito válido. Deus sobre nós, Ele coloca a sua mão, Ele conduz o homem e freia o homem, sem que o homem sequer perceba isso. Veja aqui o verso 5 e o verso 6. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Eu sequer percebo, esse conhecimento é muito maior do que eu. Eu acho que eu tenho liberdade para fazer as coisas, eu acho que eu penso adiante, eu acho que eu planejo a minha vida, eu acho que as coisas estão saindo como eu planejei, porque eu estou fazendo corretamente, mas eu não tenho consciência, eu não percebo quando Deus me impulsiona e quando Deus me para. Eu só sei disso pela fé, porque o próprio Deus, pela misericórdia e bondade dele, me revelou isso, através desse salmo. Como eu posso ser sábio aos meus próprios olhos? Como eu posso ser sábio aos meus próprios olhos? Como que eu vou renegar a Deus os 3 primeiros itens de Romanos 12? Se um Deus que conhece tão profundamente o meu estado, me diz, eu quero o meu culto assim, me cultue assim. Veja só, irmãos, do verso 7 ao verso 12, a onipresença de Deus e o fato de Deus ser luz impedem o homem de se esconder dele. O fato de Deus estar em todos os lugares e o fato de Deus ser luz. Deus não precisa de luz externa, Ele mesmo é luz, Ele habita em luzes inacessíveis. Esses fatos impedem o homem de se esconder dele. E note quando chegar no verso 10, a cristologia. Nós vamos ver Cristo aqui. Irmãos, o que nós vamos ler do 7 ao 12 é terror para os ímpios e maus, mas é descanso e consolo para os pequeninos de Cristo. Veja aqui, verso 7. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, ainda ali a tua mão está sobre mim, freando e acelerando. A tua destra me susterá. Essa destra é Cristo, nosso consolo. Aqui está a cristologia desse salmo. A destra de Deus é Cristo, que sustém os pequeninos do Senhor. E como é bom para nós essa onisciência e onipresença de Deus. Mas como isso é terrível para os ímpios e maus, que não vão conseguir escapar de Deus em lugar nenhum. Veja, nós vimos aqui, Deus é onipresente. Nós vimos até então que Deus é onisciente, conhece todo o meu interior. Nós vemos aqui que Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. E agora nós vamos ver que Ele é luz. Verso 11, se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Quantas pessoas querem se ocultar nas trevas, querem ocultar coisas, querem ocultar o mal que fazem, querem ocultar o mal que pensam. Essas pessoas, elas não vão se ocultar de Deus. Elas pensam que essas trevas vão encobri-la e que tudo aquilo ficará sem condenação, mas não ficará. Está proclamado aqui, se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. Irmãos, verso 12, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Deus é luz, é trevas para nós. Escuridão está para nós. Para Deus não existe trevas. Para Deus tudo é luz, porque o próprio Deus é luz. Não há nada encoberto, não há lugar onde Deus não possa chegar. Não há lugar onde Deus não está. Não existe esse lugar. Não existe esse lugar no universo. Ainda vemos aqui a grandeza de Deus em formar o homem. Irmãos, perceba a beleza disso, perceba a grandeza desse Deus, perceba como estamos seguros neste Deus, como você pode viver de forma confiada mesmo em Deus.
Não importa o que aconteça no mundo. Veja a grandeza de Deus em formar o homem e estar no controle dos seus dias. Vamos ler aqui do versos 13 a 18. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste, olha que linguagem linda. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Minha substância não tinha nem forma ainda. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Que grandeza de Deus! Todos os meus dias preparados quando nenhum havia ainda. Um Deus que me via quando eu não tinha nem forma ainda. Ele no oculto, quando eu estava no oculto ali, uma substância sem forma, Deus já estava me acompanhando ali, me vendo, me formando, me tecendo, construindo os meus ossos. Irmãos, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não seja sábio aos vossos próprios olhos. Nem pense de você mesmo além do que convém. Porque sabedoria é esta aqui. Sabedoria de Deus. E é esta sabedoria que nós confiamos. É nessa sabedoria que conduz a nossa vida. Que nós podemos depositar todas as nossas preocupações, as pessoas que amamos, todas as demandas da nossa vida, todas as situações nós podemos depositar nas mãos de Deus. Porque Ele sim é sábio, onipresente, onisciente e onipotente, porque Ele pode todas as coisas. Ao prestar um culto a Deus, no próximo domingo, nós vamos prestar um culto a Deus de forma totalmente racional, glorificando de fato a Deus. Que grandeza assombrosa, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor faz grandes coisas. Se a gente fosse somar os seus pensamentos, nós não conseguiríamos. É como a areia do mar, contaríamos, nunca, jamais, é ilimitado. O Senhor é grande demais. E sendo assim, o Senhor se preocupa conosco, o Senhor nos amou, o Senhor enviou o seu próprio Filho para nos resgatar. Pessoas que estavam em miséria espiritual, pelo próprio pecado cometido, por culpa de nós mesmos. É assombrosamente maravilhoso o agir de Deus. Depois nós vemos aqui a postura do homem em não se conformar com o presente século, como nós vemos lá em Romanos 12. Veja a postura do homem que não se conforma com o presente século, não se conforma com este mundo, como diz lá em Romanos 12. Vamos ver aqui de 19 a 22. Tomar, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos de mim, pois, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Isso é não se conformar com o mal do mundo. É este o culto que Deus vai aceitar, o culto racional, entendendo essa grandeza de Deus. Nós vamos cultuar a Deus porque nós não temos a sabedoria. Nós não podemos ser sábios aos nossos próprios olhos, porque existe um Deus extremamente sábio. Quem estava lá dando conselho a Ele quando Ele criou todas as coisas? Quando Ele colocou estrela por estrela e ali deu nome a cada uma delas. Onde nós estávamos? Quando Ele desenrolou o firmamento, quando Ele deu ordem para o mar não avançar sobre a terra, onde nós estávamos quando Ele fez tudo isso?
quando Ele criou as leis da física, a rotação dos planetas, as galáxias. Onde nós estamos? Ele está sentado acima da redondeza da terra e olha para nós como se fôssemos gafanhotos. É isso que fala o profeta Isaías. Como o homem pode ser orgulhoso, como o homem pode pensar de si mesmo além do que convém, como o homem pode ser sábio aos seus próprios olhos, como o homem vai querer prestar um culto a Deus cheio de arrogância e de orgulho. Nós vamos prestar o culto a Deus no próximo domingo, totalmente despojados de nós mesmos, entendendo com a nossa mente que grandeza do Senhor jamais poderíamos contar. Obrigado, Deus, por todas as vezes que o Senhor me freou, sem mesmo que eu tivesse consciência disso. Obrigado por todas as vezes que o Senhor me conduziu em algo. Obrigado por todas as vezes que o Senhor me deu. Senhor, eu vim aqui prestar um culto a Ti verdadeiro, um culto espiritual. Eu não vim prestar um culto de placa religiosa, eu vim prestar um culto ao Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Aonde está a minha confiança? Depois, por fim, irmãos, os versos 23 a 24, a humildade racional do homem, que diante de um Deus onisciente e onipresente, se recusa a ser sábio aos seus próprios olhos, mas coloca-se ao dispor de Deus, para ser averiguado até dos caminhos maus do coração, que lhes são ocultos à sua mente. Uma decisão racional aqui do salmista. Sonda-me, ó Deus. Enquanto os ímpios têm terror disso, Deus me sonda. Aquele que reconhece a grandeza de Deus, ele clama: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O Senhor que sonda todas as coisas, o Senhor que penetra o mais profundo dos pensamentos, até as faltas que me são ocultas, sonda-me, revela, e a tua mão que o Senhor coloca sobre mim, me conduz, Deus, para o caminho eterno. Veja a fragilidade do homem, agora veja a racionalidade aqui. Entender de fato essa grandeza de Deus. E enquanto os ímpios querem se esconder nas trevas, e para eles é um terror absoluto saber que Deus vai sondar todas as coisas. Nós também temos pecados, mas Ele nunca vai lançar em nosso rosto, porque nós confessamos e pedimos perdão a Ele. E nós falamos: Senhor, sonda-me. Ao contrário dos ímpios, que não se conformam com isso, que preferem acreditar em outras coisas, porque para eles é terror absoluto. Nós clamamos a Deus: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, coloca a tua mão e me guia por outro caminho. Aqui eu quero concluir, amados irmãos, este pequeno sermão, voltando lá à carta aos Romanos, e lendo o capítulo 11, novamente, dos versos 33 a 36, mas agora com tudo isso em mente. Este sermão, irmãos, proclama a grandeza de Deus. Veja aqui, Romanos 11, 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esta é a nossa conclusão. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É nele que vivemos, é nele que nos movemos. Se vivemos, para ele vivemos. Se morremos, para ele morremos. A ele toda a glória eternamente. Amém. Vamos, a partir agora que estarei encerrando esse sermão, convido a amada congregação a nos prepararmos para o próximo culto e prestarmos um culto verdadeiro. Não que esses cultos não tenham sido, né? Mas nós queremos aprimorar
em cada um de nós. Meditarmos nessa passagem aqui a semana inteira. E domingo que vem virmos aqui e prestarmos um culto verdadeiro a Deus. E tudo isso para a honra e glória dEle, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Como resposta a esse